Queria convidar vocês mais uma vez a orarem comigo por essa mensagem que a gente vai ler agora, que o Espírito de Deus nos dirige em todas as coisas, amém? Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse dia. Eu queria agora colocar esse momento de meditação na sua palavra, nas suas mãos. Que o teu Santo Espírito dirija o falar e o ouvir, que nós possamos aplicar em nossas vidas tudo que a gente aprendeu hoje aqui, e que possa receber com alegria a tua palavra, sabendo que ela é para a nossa instrução, é para o nosso crescimento, é para o nosso servir. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a gente vai terminar hoje a carta de Paulo aos Efésios. Eu venho ao longo dos meses pregando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje nós chegamos na última mensagem sobre esse tema. E uma certa coincidência fez com que o pastor Manuel, semana passada também, quase chegando ao fim da carta a Tiago, pregasse sobre algo parecido, mas a gente vai ver hoje de um enfoque talvez um pouco diferente do mesmo tema, mas que Deus possa trazer ensinamentos preciosos para nós nessa manhã. A gente tem aqui então todos os domingos em que nós temos pregado a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, trazido para vocês a ideia de que a mensagem de Paulo nessa carta é que Deus está fazendo em Cristo novas todas as coisas. Essa é a mensagem que ele quer trazer para a gente. Quando você lê a carta aos Efésios, logo lá no começo, você percebe quando Paulo está mostrando ali tudo aquilo que Deus fez, ele traz, já no primeiro capítulo, essa mensagem, que em Cristo Deus está fazendo novas todas as coisas. Quer dizer, quando Cristo entrou na sua vida, ele entrou na sua vida para fazer novas todas as coisas. E ele ensina verdades profundas a respeito de Deus nessa carta, é uma carta muito teológica. Ele ensina coisas profundas a respeito do Cristo e a respeito da igreja, do ser igreja. E o que deveria ter ficado no seu coração até aqui é que nós estamos sendo então convidados por Deus a participar daquilo que Ele está fazendo através de Cristo. Essa é a mensagem para nós, igreja. Se Deus está fazendo em Cristo novas todas as coisas, nós que confessamos a Cristo como o Senhor das nossas vidas, somos convidados a participar daquilo que Deus está fazendo por meio de Cristo. E nós participamos disso sendo igreja. Sendo igreja que nós declaramos lá no primeiro capítulo de Efésios que é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Então nós participamos da obra que Cristo vem fazendo como igreja. E nós participamos disso como igreja através dos nossos relacionamentos uns com os outros. A maneira como nós nos relacionamos é uma maneira que demonstra para o mundo como que Deus está fazendo em Cristo novas todas as coisas. Onde, independente das nossas diferenças, nós somos um em Cristo. Esse mistério desse relacionamento traz ao mundo perplexidade, porque não é isso que nós assistimos normalmente. E Paulo ensina que nós devemos fazer isso também como igreja através do relacionamento da igreja com o mundo. E para poder nos relacionar com o mundo da maneira correta, nós precisamos ser cheios do Espírito. É o que ele ensinou para a gente em algumas mensagens atrás. E para não ser somente teórico, quando Paulo está falando ser cheios do Espírito, ele explica como ser cheio do Espírito através dos nossos relacionamentos. E ele usou o exemplo de uma casa, pais, filhos, marido, esposa, patrões, empregados. Como que a gente pode ser cheio do Espírito nesses relacionamentos? E ele vai terminar o ensino dele dizendo que a vida, para esse relacionamento com o mundo ser o relacionamento de uma forma correta, nós temos que entender que a vida não é um parque de diversão, mas a vida é um campo de batalha. Você tem que entender que para que você reflita o reino de Deus no mundo em que a gente vive, nós vivemos uma constante batalha. Às vezes que a gente nem percebe, às vezes na sutileza dos relacionamentos, mas uma constante batalha que tenta nos afastar desse relacionamento firme com Deus.
É por isso que nós vimos na última mensagem que eu falei para vocês, em que Paulo ele descreve a chamada armadura de Deus. Que na verdade ele deixa muito claro quando descreve a armadura, que o objetivo dela é que nós permaneçamos firmes. Então a armadura é para que nós permaneçamos firmes. Hoje nós vamos terminar a carta lendo o capítulo 6 de Efésios, do versículo 18 até o versículo 24. Eu vou ler para vocês, como de costume, na Nova Versão Internacional. Então, Efésios capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 24. E eu queria que você, nessa leitura, prestasse atenção nas vezes em que aparece a palavra ligada à oração aqui, ou como um verbo, ou como um substantivo, mas que aparece oração, ou orem. Então, versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Só de ler e de perceber a repetição, como eu falei para vocês, das palavras ligadas à oração, a gente percebe qual é a ênfase que Paulo quer dar aqui nesse final. Oração, ela, como vem descrito logo depois da armadura, no versículo 18, é tida por alguns como sendo parte da armadura. Ela não é um elemento da armadura. Porque você pode ver, quando você lê a armadura, você vê que ele descreve um elemento da armadura e depois relaciona aquilo com o elemento da fé. A oração não é um elemento da armadura, mas da maneira como Paulo escreveu, fica claro que oração é algo muito relacionado a essa batalha que ele descreveu antes. Então, oração, se é relacionado com a batalha, se é relacionado com a armadura, e se isso é algo que Paulo descreve como algo da nossa vida cristã, uma constante da nossa vida cristã, a gente tem que entender então que oração é algo que deve ser relacionado com a nossa vida cristã. Oração é algo que deve fazer parte da nossa vida cristã. Então, o primeiro ensinamento que Paulo já nos dá aqui é que nós devemos ter uma vida de oração. Eu acredito que você ouve isso desde que você colocou o pé pela primeira vez numa igreja, que oração é algo que deve fazer parte da sua vida. Apesar de nós ouvirmos isso todos os domingos ou todos os dias, não sei, isso não é algo que tem sido realmente parte da nossa vida, porque você pensa, mas por quê? Se eu sei, se eu ouço, por que isso não faz? Porque realmente oração não é algo muito natural para nós. Eu acredito que ninguém aqui, ou talvez quase ninguém, não sei, chegue em algum momento, como eu vi há uns dias atrás, numa mensagem do pastor Jonas Madureira, em que ele diz assim, ninguém chega e diz, ai que vontade de orar. Nossa, eu preciso orar, eu tenho uma vontade, um desejo agora de orar. Isso não é natural nosso. Nós sentimos muito bem ao orarmos, a oração é algo que nos faz bem, depois que a gente tem um momento de oração profunda, mas isso não é algo que desperta em nós, no nosso dia a dia, aquela vontade, você entende a necessidade, mas não uma vontade, porque não é algo muito natural. Mas oração é algo que deveria fazer parte da nossa vida, e Paulo quer deixar isso muito claro aqui. Orar é algo muito mais profundo do que a nossa mente limitada é capaz de descrever
ou de entender. Porque você, na sua mente limitada, assim como eu na minha, poderia pensar algumas coisas, como por exemplo, por que eu vou orar se Deus já sabe de tudo? Ou, para que eu vou orar se a vontade de Deus sempre acontece? Por que eu vou orar se a situação está totalmente sob meu controle? Se eu não estou dependendo de nenhum sobrenatural para que a coisa aconteça e depende somente do meu esforço para que isso aconteça? Por que eu vou orar? E nós não temos resposta para todas essas questões, e eu te aconselho nem perder tempo com elas, porque, como eu disse, essas questões são frutos da nossa mente que é limitada. O que eu sei te dizer, as respostas que eu tenho algumas respostas, que são realmente, para mim, muito importantes. A primeira delas é que Deus quer que nós oremos. Isso é muito claro quando você lê as Escrituras. Deus quer que você fale com Ele. Deus quer que você apresente a Ele os seus pedidos. Deus quer que você fale com Ele, apresente a Ele as situações em que você está vivendo. Outra coisa que nós sabemos pelas Escrituras é que Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer se relacionar com você, e um dos meios que Ele utiliza para se relacionar com você é a oração. É um dos meios em que você conhece mais a respeito do caráter de Deus, e um dos meios pelos quais você conhece mais o seu próprio caráter. E assim você vai tendo um relacionamento cada vez mais perfeito com eles. E a respeito de conhecer o nosso coração, tem algo muito importante nela, que a oração revela o que está no seu coração. Pega, por exemplo, a última oração que você fez e escreve. E veja todos os pedidos que você apresentou a Deus nas suas orações. E comece a fazer isso e comece a perceber onde está o seu coração. Não estou dizendo aqui que tem algo errado com isso, mas estou dizendo que nós, na nossa oração, nós refletimos muitas vezes onde está depositado o nosso coração. O pastor Guilherme Nunes escreveu o seguinte: quando oramos, informamos ao nosso coração onde mora a nossa esperança. Quando você ora, você mostra para você mesmo em quem você confia, em quem está a sua esperança. Então a oração te mostra primeiro o que você mais quer, o que você mais tem buscado, e mostra em quem você confia. Por isso, a falta de oração também revela muito. Se a oração, como o pastor Guilherme Nunes coloca, revela onde mora a nossa esperança, a falta de oração também te revela onde você deposita a sua esperança. Porque se você não ora e não coloca diante de Deus, sabendo que isso é a vontade dEle, talvez você esteja vivendo um modo da sua vida em que você confia demais em você mesmo. Você confia demais nas suas habilidades ou até nas pessoas que estão na sua volta. E talvez você não esteja entendendo a dependência que nós devemos ter de Deus para todas as coisas. Por isso que quando você olha esse texto, quando você lê esse texto que nós lemos aqui, é muito importante você ter em mente a situação de Paulo. Se ele está colocando várias vezes a questão da oração, você precisa se lembrar de um detalhe: Paulo está preso, injustamente. E ele está preso injustamente por pregar o Evangelho. E nós sabemos que depois dessa prisão e de uma outra, e depois de um tempo, Paulo é morto, decapitado, por pregar o Evangelho. E que essa oração que Paulo faz aqui não é uma oração isolada, é uma conclusão de tudo aquilo que ele ensinou em 6 capítulos dessa carta aos Efésios. Por isso ele começa o versículo 18 dizendo: orem no Espírito. E aí você pergunta o seguinte: Paulo, o que é orar no Espírito? Quando a gente diz orar no Espírito, para alguns seria, por exemplo, uma oração poderosa. Então, orar no Espírito é aquela oração que faz tremer esse prédio.
Oração no Espírito é aquela oração cheia de fogo, é uma oração especial, é uma oração com uma consagração diferente, é uma oração com algo sobrenatural acontecendo. Mas não é isso que está aqui nesse contexto. Quando Paulo coloca aqui oração no Espírito, ele diz orem no Espírito, mas ele diz em todas as ocasiões. Então isso não é uma oração especial, mas isso é na verdade um estilo de vida. O que Paulo quer dizer com oração no Espírito? Se você olhar todo o contexto da carta aos Efésios, você pode entender um pouco melhor o que é isso. Quando você vê o que Paulo fala, por exemplo, se você voltar no capítulo 2 de Efésios, no versículo do 18 ao 22, você vai encontrar Paulo escrevendo assim, do capítulo 2, versículo 18 a 22. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O que Paulo está dizendo nesse trecho? Ele está dizendo que o Espírito é aquele que intermedia o nosso relacionamento com Deus. O Espírito de Deus é aquele que promove o nosso relacionamento uns com os outros e é aquele que nos conecta com Deus. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que orar no Espírito é orar na dependência do Espírito. Se você já leu outra carta de Paulo, que é uma carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, orar no Espírito é orarmos a Deus conduzidos pelo Espírito que intermedia essa oração. Bom, aqui você já consegue entender um ponto que, para que eu possa orar no Espírito, eu preciso ter o Espírito. Se eu não tenho a Cristo como único Senhor da minha vida, eu posso fazer oração no momento que eu quiser. Você vai dizer, nós usamos a expressão que Deus não ouve a oração daquele que não tem o Espírito. Deus não é surdo. Deus ouve a oração de todos, mas a oração que Ele recebe é a oração daquele que se coloca diante dele na condição de filho ou na condição de arrependimento. Nós precisamos, na verdade, termos o Espírito em nossas vidas para que o Espírito interceda por nós nesse momento de oração como filhos. Se eu não tenho a Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu não tenho esse relacionamento com Deus. E aí nós devemos olhar para as nossas vidas e entender isso, e pensar sobre isso para nós. Cristo é Senhor das nossas vidas? Cristo é Senhor da sua vida? Se Cristo não é Senhor da sua vida, essa é a condição para que você seja filho. Essa é a condição para que você em oração tenha o Espírito intercedendo por você. Outra coisa que a gente pode tirar dessa oração em espírito está logo aqui quando a gente está lendo esse texto. Se você voltar para o capítulo 6, para o versículo 17, que é o versículo anterior ao que nós lemos, Paulo escreve o seguinte: ou usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra, orar no Espírito, então, que Paulo está dizendo aqui, tem também para a gente um ensinamento de que é orar a palavra. A palavra de Deus orienta as nossas orações. Às vezes, você deve ter a sensação, e se você tem essa sensação, é bom que você tenha, que a sua oração é rasa. Sabe quando às vezes você ora e tem a impressão que a sua oração não passou desse teto? A sua oração parece que não chegou a lugar nenhum.
Você ora e parece que nada acontece. Essa sensação de oração rasa é algo importante que a gente tenha, porque a nossa oração vai se tornando mais profunda e vai se tornando uma oração mais transformadora, quanto mais a gente conhece o caráter daquele que nos ouve. E eu conheço o caráter daquele que nos ouve através da palavra revelada. Por isso, uma maneira de ter uma oração mais consistente, o que Paulo nos ensina, é que eu tenho que ler mais a palavra. Quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço da vontade dEle, quanto mais eu conheço do caráter dEle, mais a minha oração é transformada por Ele. Senão, a minha oração se torna um simples pedir. Não que seja errado pedir. A própria Bíblia diz que eu devo colocar diante de Deus todos os meus pedidos. Mas a oração deve ser algo muito menos egoísta do que simplesmente pedir. A nossa oração, ela deve ser algo mais profundo de relacionamento com Deus, o que é dado pelo conhecimento do que a palavra diz. Então Paulo está dizendo, orem no Espírito. Ele está dizendo para você o seguinte, meu filho, leia mais a Bíblia. Leia todos os dias e você verá a sua oração sendo aos poucos transformada. Quanto mais você ler, mais a sua oração será transformada. A nossa oração então deve ser orientada pela palavra. Aí você pode dizer para mim, mas oração não é falar com Deus? Sim, mas imagina o seguinte, o Daniel está aqui, a gente teve conversas muito boas, e eu acredito que com ele não vai acontecer isso, né? Porque mesmo que ele fique 10 anos sem a gente se encontrar, parece que nunca esteve distante. Tem algumas pessoas que são assim, mas só estou usando ele como um exemplo. Nós ficamos 10 anos sem ter notícias, sem saber nada dele, aí ele chega para conversar, qual é o assunto? Não tem. A gente não tem relacionamento mais. A gente não sei mais nada do que ele está fazendo. Está completamente distante, não tem notícia nenhuma. Se eu me comporto assim com Deus, se eu não tenho relacionamento com Ele, a minha conversa com Ele é uma conversa de alguém simplesmente falando. E aqueles que têm uma vida de oração, já devem ter tido a experiência de algumas vezes estar orando e naquela oração, do nada, vem na sua mente algo que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. E pode ter certeza que quando você está orando e vem algo da maneira correta, dentro do contexto correto na sua mente, é Deus falando com você. E você pode usar aquilo na sua vida. Então, para falar com Deus, eu preciso conhecer qual é a vontade dEle, qual o caráter dEle, quais os planos dEle. E isso eu encontro na palavra de Deus. E outro ponto que Paulo ensina sobre oração aqui, ainda no versículo 18, é que oração é algo que exige de nós constância. Por isso ele diz em todo o tempo, em toda oportunidade. É interessante que quando ele coloca aqui no versículo 18, que nós devemos orar a Deus em todas as ocasiões. Essa palavra que foi traduzida como ocasiões aqui, é uma palavra que é ligada à palavra kairos, tempo. Existem duas palavras no grego para tempo. Um é cronos, da onde vem a palavra cronômetro, daí é que vem o tempo. E outra é kairos. Essa palavra kairos e cronos, elas não têm tanta diferença entre elas assim, mas kairos tem mais ligação com oportunidade. Então, em todas as oportunidades, nós devemos apresentar a Deus toda oração e toda súplica, que são pedidos baseados numa suposta necessidade. Nós, então, sabemos que nós devemos orar, sabemos que a nossa vida deve ser uma vida marcada por oração, que a nossa oração depende do Espírito e que a palavra de Deus é aquilo que dirige as nossas orações, mas Paulo nos ensina que nós devemos orar de maneira contínua e com toda perseverança. E ele diz que nós devemos orar de maneira contínua, de maneira perseverante, por todos os santos.
Santos aqui são todos aqueles que foram chamados por Deus e que fazem parte da igreja dele espalhada pela terra. E aqui a gente já começa a perceber, se você é bastante honesto consigo mesmo, da onde começa o nosso problema das nossas orações. É porque as nossas orações são sempre autocentradas. As nossas orações, ou muitas vezes, são autocentradas. As nossas orações estão baseadas nas nossas necessidades. E nós oramos muitas vezes movidos por isso. Então Paulo convida aqui os leitores da carta dele e convida a nós a gente ampliar um pouco os nossos horizontes de oração. Por isso, veja o que ele diz nos versículos 19 e 20. Orem também por mim. Então Paulo pede oração por ele. Pediu oração por ele. E nós temos que aprender que quando a gente não acha que a gente não precisa de oração, também tem algo errado. Todos nós precisamos de oração. E nós precisamos de oração por vários motivos. E os nossos motivos mostram muito onde está realmente o nosso coração. Ele diz no 19, orem, e diz no 20 de novo, orem. Agora, o que Paulo está pedindo aqui? Paulo não está preso? Ele não poderia orar para que ele fosse solto? Teria algo de errado se você lesse aqui que Paulo, orem para que eu seja liberto? Algum de vocês se escandalizaria com isso? De maneira alguma. Essa é uma oração legítima. Se qualquer um de nós estivesse passando por uma situação de dificuldade, seria legítimo nós orarmos para que saísse dessa situação difícil. Mas Paulo não pede isso. E aí você percebe onde está o coração do apóstolo quando ele pede isso aqui. Ele ora para que ele fale destemidamente. Ele ora para que ele receba a mensagem. Ele ora por coragem. E aqui, quando você lê esse texto dentro da língua original, fica claro que Paulo está fazendo aqui um certo jogo de palavras, porque as palavras foram traduzidas dessa forma mesmo, mas o que ele tem aqui é fazer um contraste, porque é como se ele dissesse para que a palavra seja livre. E se você sabe que ele está preso, ele está fazendo um contraste entre ele estar preso, mas a palavra não estar presa. Ele ora para que a palavra seja livre. Sabe por quê? Porque tem uma tentação muito grande em nossas vidas. Algumas tentações. A primeira tentação seria a de não falar do Evangelho e de não servir a Deus em momentos em que eu passo por dificuldade. Algumas vezes, quando eu ou quando vocês passamos por situações difíceis, quaisquer que sejam, e aqui eu queria deixar muito claro uma coisa que é a maneira como eu entendo. Às vezes a gente faz, e é bom que a gente faça, a gente compara o nosso sofrimento com o sofrimento dos outros, de maneira a entender que o nosso sofrimento não é tão grande comparado com outros. E isso é bom, eu acho isso bom, mas você tem que ser honesto de dizer que o pior sofrimento que você está sentindo é aquele que você está passando. Mesmo que diante de outros ele seja pequeno, o seu sofrimento para você é o sofrimento que você está vivendo naquele momento. Mas existe uma tentação em que nós somos sujeitos a ela, de quando a gente está passando por um momento difícil, da gente colocar o foco somente na dificuldade. E algumas vezes a gente para de proclamar o Evangelho. Algumas vezes as minhas orações são sempre pela minha dificuldade, a minha mente está voltada somente para a minha dificuldade e eu paro de servir a Cristo. Se a gente falar no nosso contexto de igreja, eu deixo de servir naquilo que eu estava servindo e os irmãos vão entender. Olha a minha dificuldade. Realmente eu entendo e tenho compaixão. Mas perceba que isso está ligado com o nosso entendimento daquilo que é a nossa espiritualidade, porque a tentação de em momentos difíceis não servir é uma tentação. E em momentos de dificuldade eu devo buscar forças em Cristo, como Paulo tem buscado aqui,
para continuar proclamando o Evangelho e não sucumbir a essa tentação, não deixar de servir, não deixar de falar do amor de Deus, porque eu estou sofrendo. Há também uma tentação de não pregar o Evangelho quando eu sofro uma oposição. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Então, tá bom, não prego mais, você me solta? Solto. Você tem essa tentação. Você, diante de uma oposição, de querer agradar uma pessoa, você para de pregar o Evangelho, porque a amizade com a pessoa é mais importante do que proclamar o Evangelho. Isso é uma tentação que nós temos, porque eu preciso sempre pedir sabedoria. O problema nosso é falta de sabedoria no falar. Às vezes a gente vai pregar o Evangelho para pessoas que a gente ama e não ora pedindo sabedoria a Deus e prega da maneira errada. Pregar o Evangelho requer uma sabedoria que o Espírito de Deus pode te dar. Mas deixar de pregar o Evangelho simplesmente para manter uma amizade com uma pessoa, para manter um relacionamento, isso não é bíblico. Isso é uma tentação que nós sofremos. E eu devo pregar o Evangelho com as minhas atitudes, com as minhas palavras. E é isso que Paulo coloca quando ele diz para que seja dada a palavra. Você concorda comigo? Ele está preso por pregar. Há uma tentação de pregar o Evangelho pela metade. Eu só vou pregar o Evangelho aquilo que interessa, ou aquilo que pode não ofender a pessoa. Mas o Evangelho, ele não pode ser corrompido. Ou ele é pregado integralmente, ou ele não é pregado. Eu tenho que pregar a verdade do Evangelho, e não simplesmente aquela parte do Evangelho que agrada as pessoas. Né? O Evangelho, caixinha de promessa, que só vem com coisa boa, né? Então só pega o versículo que agrada. Eu tenho que pregar o Evangelho. E isso a gente encontra algumas pessoas. O pastor Manuel gosta muito de dar o exemplo aqui de uma irmã nossa na fé, que passou por uma experiência tremenda, que foi a Corrie ten Boom. Corrie ten Boom era uma holandesa que foi presa junto com a família dela num campo de concentração. Mas eu queria pegar o exemplo da irmã dela, Betsie ten Boom. A Betsie era a irmã dela mais velha e que tinha problemas de saúde e estava junto no campo de concentração. E a Corrie ten Boom teve momentos de fraqueza durante o campo de concentração. Quem de nós não teria? Momentos de questionar a Deus, do porquê aquilo. E a Betsie era aquela que se mantinha firme. E a Betsie, ela tinha uma Bíblia que foi contrabandeada para dentro do campo de concentração. E que, por um milagre de Deus, essa Bíblia nunca foi encontrada pelos nazistas. E ela organizava cultos dentro do acampamento, cultos de adoração a Deus. E a Betsie dizia para Corrie: não há buraco tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. A Betsie dizia para Corrie, quando ela estava nos momentos piores, que ela fazia os cultos dentro daqueles alojamentos do campo de concentração: Corrie, Deus está aqui, nós não entendemos, mas Ele está conosco na escuridão. E a Betsie morreu no campo de concentração. Ou seja, ela, embora fosse tentada a fraquejar na fé que ela vivia, ela permaneceu firme pela ação de Deus na vida dela. E aqui nós vemos então um apóstolo pedindo oração para que fosse dada a ele a mensagem do mistério do Evangelho. Que mistério é esse? O que Paulo quer dizer com o mistério do Evangelho? O Evangelho, a palavra Evangelho para mim e para você hoje, quando eu falo Evangelho, você pensa em igreja, em religião, certo? Mas naquele tempo a palavra Evangelho não era assim. A palavra Evangelho era uma palavra usada naquele tempo, na cultura daquele tempo, como uma boa notícia ligada a um reino ou um rei. Quando acontecia uma coisa boa, o filho do rei vai casar, então era o Evangelho, a boa notícia. Ganhamos uma batalha, era o Evangelho, uma boa notícia. Então, para o povo não cristão daquele tempo, a palavra Evangelho significava uma boa notícia nesse sentido. Era uma boa notícia ligada ao reino. Para os judeus, a palavra Evangelho remetia ao livro de Isaías.
em que Isaías dizia que um rei viria. Lá no capítulo 40 de Isaías, ele fala do rei que viria. Então o evangelho era o rei que viria para libertar Israel. Então você veja que para todas as pessoas envolvidas ali, fossem judeus ou fossem gregos, a palavra evangelho tinha ligação com um rei e tinha ligação com um reino. Então o que Paulo quer dizer aqui é que o mistério do evangelho é um mistério que fala a respeito de um rei e de um reino. Que mistério é esse? Se você voltasse também no capítulo 3 de Efésios, você ia ver Paulo usar a palavra mistério, onde ele fala do mistério da união de judeus e gentios. Nós, frutos disso. Então, o que Paulo está dizendo? Que seja dada a palavra que fale a respeito do rei e a respeito do reino, a respeito de nós. Então, o mistério que nós pedimos a Deus para nos dar, anunciar, é aquilo que Deus tem operado no nosso meio. Você sabia que amanhã faz 1 ano que nós fizemos o primeiro culto nesse prédio? Acho que talvez nem todos lembrassem disso, mas amanhã faz 1 ano. E nesse 1 ano, eu tenho assistido com muita alegria aquilo que eu tenho sentido que Deus tem feito. E Deus tem feito coisas até em meio a dificuldades. Quer um exemplo? Daniel e a Patrícia passaram por um momento que eu não gostaria de passar. Um momento em que estavam no meio de uma guerra, um momento em que viram o povo que eles amam correr riscos e correm riscos ainda, pessoas sendo mortas de maneira injustificada, violência de toda parte, e nós aqui aflitos com eles, que eles saíssem de lá, um momento que nenhum de nós desejava que isso acontecesse, mas um momento em que você percebe a graça de Deus surgindo em meio ao caos. Aonde você percebe que Deus os tirou de lá, os trouxe aqui, e você que está aqui conosco pode testemunhar a bênção que foi esse período que eles passaram aqui conosco. Então, em momentos, bênção para eles, eu tenho certeza, e bênção para nós como igreja. Então, a gente percebe a ação de Deus. Nós podemos perceber a ação de Deus na vida de várias pessoas que começaram a se movimentar, e a gente percebe a igreja se movimentando em várias coisas, e a gente vê muitas pessoas se envolvendo, pessoas novas chegando, e daqui a 1 mês nós vamos ter batismos, e pelo que eu soube, que o pastor Manuel falou, tem 9 ou 10 pessoas para serem batizadas. A gente vê várias coisas acontecendo, e o que é isso? Isso é o testemunho do evangelho, aonde as pessoas que chegam percebem algo diferente em mim, algo diferente em você, sim, mas não que é mérito nosso, aquilo que é o poder do Espírito que está em nós, porque eu continuo sendo a mesma pessoa, cheia de defeitos que sempre fui, e que tem buscado em Deus a transformação disso. Eu tenho certeza que você, que é nascido de novo em Cristo também, mas Deus tem trabalhado nos nossos relacionamentos e está acrescentando aqueles que estão sendo salvos. O que Deus requer de mim e o que Ele requer de você? Santidade. O que Ele requer de nós? Uma vida de oração, uma vida que busca a conhecê-los cada vez mais. E isso é uma maneira de ir nos transformando. Eu confesso a vocês que nesse 1 ano eu passei a enxergar muita coisa de maneira diferente daquilo que eu enxergava. Não por mérito meu, mas por aquilo que o Espírito de Deus tem feito na minha vida. E eu espero que na sua também. Eu espero que na sua vida você não esteja olhando as coisas com os nossos olhos limitados, mas você esteja vendo aquilo que Deus está fazendo através de nós. Anunciar a palavra de maneira correta, com testemunho correto, para que as pessoas possam enxergar em nós a presença do Espírito. E aí no versículo 20, Paulo usa uma palavra então para você entender isso, que é uma palavra linda. Ele diz que ele é embaixador em correntes. Embaixador é alguém que tem uma missão. E aí você pensa assim, não, Paulo tinha uma missão mesmo, mas eu... Então, se você pensa isso, vá com a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele escreve o seguinte: portanto, somos, ou seja, nós,
embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus está fazendo o apelo dele a todo o mundo através de nós. O Espírito habita em nós para interceder junto a Deus por nossas orações, para nos transformar e fazer com que nossas orações sejam transformadas e para que nós, transformados, anunciemos o mistério do Evangelho. Para que as pessoas possam ver pelo nosso relacionamento transformado a presença de Deus em nós. Paulo está preso e ele não menciona de nenhuma maneira a prisão dele ou de outra maneira. Porque se você entende, se você já leu uma outra carta, que é uma carta escrita da mesma prisão que a carta a Filemon, você vai ver Paulo dizendo o seguinte: diga a eles que toda a guarda pretoriana já ouviu o Evangelho e que o Evangelho já chegou à casa de César. Portanto, a prisão de Paulo era entendida por ele como uma forma que Deus usou para que o Evangelho chegasse a lugares em que ela não teria chegado de outra maneira, que se não fosse dessa. Através da prisão dele chegasse à guarda palaciana e a todo o palácio de César. E aí a gente tem que pensar num outro ponto, que é a respeito de oração em sofrimento. Eu vou dizer uma coisa para você: se você está vivendo alguma situação de sofrimento, seja ela qual for, só existem duas maneiras de você ter alívio disso. A primeira é se o sofrimento acaba. Se o sofrimento acabar, porque o seu problema foi resolvido, glória a Deus, acabou, ótimo, louvado seja Deus por isso, acabou. Mas uma outra maneira é quando a nossa maneira de enxergar o sofrimento muda. Ninguém deve gostar de sofrer, mas existem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem controle, que não acontecem por nossa culpa, por nossa falha, por nosso erro, por nada. E você está vivendo por aquilo, e enquanto você está vivendo é muito doloroso. Só que eu tenho que pedir a Deus para mudar a minha maneira de enxergar isso, enquanto eu passo por ele. Por isso, do versículo 21 ao versículo 24, Paulo vai mencionar Tíquico, que ele escolhe como mensageiro das notícias. Que notícia? Que Paulo está preso? Não, a notícia é que conta para eles o que Deus tem feito aqui na prisão através do meu sofrimento. E isso eu queria dedicar uma palavra à igreja e aos nossos missionários que estão aqui. Porque cada vez que a gente recebe um vídeo ou uma foto ou algo... Alô? Acabou a... Alô? Alô? Daquilo que Deus tem feito lá em Moçambique, isso é um motivo de alegrar o nosso coração. E eu espero que nós, como igreja, tenhamos esse sentimento, da gente poder ver aquilo que Deus tem feito e se alegrar com isso. Mesmo que você esteja sofrendo por alguma coisa, que o seu coração não deixe de se alegrar, porque o Evangelho está alcançando pessoas. Que a gente possa estar sempre compartilhando as mensagens que vêm lá de Moçambique, que eles possam sempre estar mandando, assim como de outros lugares. E que a gente, quando está diante de alguém que está sofrendo, nós como igreja possamos também ter uma postura um pouquinho diferente do que às vezes a gente tem. Uma postura um pouco mais compassiva. E aqui eu estava lendo um livro para essa mensagem, que é um livro escrito pelo pastor John Piper, em que ele conta os testemunhos de sofrimento de algumas pessoas. E ele conta a história de vários, entre eles de um chamado William Cooper. William Cooper, ele nasceu em 1731. E ele, quando ele tinha mais ou menos 21 anos de idade, ele perdeu a mãe quando era muito criança, e o pai colocou ele no internato. Ele foi criado longe dos pais. E quando ele tinha 21 anos de idade, ele teve uma crise paralisante de depressão, terrível. Ele tentou suicídio várias vezes. E ele foi internado dentro
em um sanatório. Ele pegou um gosto pela poesia. E nesse sanatório ele conheceu um médico que era um médico cristão. E aí no testemunho dele se vê que casualmente ele encontrou uma Bíblia um dia, e quando ele leu a ressurreição de Lázaro, isso foi algo que tocou na vida dele, porque ele imaginou que Deus poderia, se Deus pode trazer alguém da morte, poderia resgatá-lo também. E depois, lendo outros textos em Romanos, ele se converteu. E aí seria, talvez, no nosso entendimento, lindo se eu pudesse dizer, e a partir daí a depressão acabou, a partir daí ele virou uma outra pessoa, mas a história não foi assim. Ele, depois dessa depressão, ele continuou ainda tendo crises e crises. E ele acabou depois, no tempo maior da vida dele, encontrando um homem de Deus, John Newton, que foi quem escreveu aquele hino que a gente canta, Amazing Grace. E John Newton foi esse companheiro que ele precisava, porque John Newton, entendendo que a poesia era algo que tocava a vida dele, começou a usar isso como uma maneira de mantê-lo na caminhada da fé. E William Cowper escreveu 68 hinos que foram usados naquela igreja e que serviram em toda a igreja. E ele morreu no ano de 1800, numa dessas crises profundas. Um homem que permaneceu com a luta que ele tinha por essa doença mental, mas que permaneceu no Evangelho, apoiado por alguém que teve compaixão dele e que caminhou com ele esse tempo. Tíquico era um companheiro de Paulo e não abandonou Paulo nessa prisão. Assim como se você ler a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, você vai ver outros citados, que estão juntos com ele na caminhada. Nós, como igreja, precisamos pedir a Deus em oração para que nós possamos ser também compassivos com aqueles que sofrem. E nós possamos estar ajudando aqueles que sofrem, que às vezes não têm condição, não estão se sentindo capazes de orar junto com eles. E você pode fazer isso de uma forma muito prática. Nós temos, por exemplo, todas as quartas-feiras, nossa reunião de oração. Você tem dificuldade de orar? Participe. Começa virtualmente, depois pessoalmente. Tenha junto com você pessoas que estão orando com você. Coloque seus pedidos. Leia a palavra. Enriqueça a sua oração com a palavra de Deus. E aí você vai perceber o seu coração sendo transformado. A sua maneira de olhar todas as coisas, a sua maneira de olhar a igreja, a sua maneira de olhar o sofrimento, de uma forma diferente. E você vai aprender mais a respeito da graça e do amor de Deus. E Paulo vai encerrar isso aqui, dizendo então, no versículo 23 e 24, usando aquilo que ele sempre usa como saudação, como encerramento. Ele fala da paz e da graça. Ele começou a carta aos Efésios falando graça e paz. E ele termina a carta aos Efésios falando paz e graça. Ele coloca aqui para nós que a paz de Deus, a paz que não representa simplesmente a ausência de conflito, mas representa também uma essência de um bem-estar interior. E ele fala do amor com fé da parte de Deus e de Cristo, e a graça aos que amam com amor incorruptível, o amor que não se corrompe, o amor que é um amor desinteressado, um amor que move uns pelos outros. Para encerrar, eu queria que algumas coisas ficassem para nós. O primeiro é que eu queria te exortar a orar sempre. Não pense o seguinte: mas eu não vou nem falar com Deus, porque eu tenho feito tanta coisa errada. Entenda o seguinte: todos nós fazemos coisas erradas. E se você fez algo muito errado, Deus já sabe. Que diferença tem você falar ou não para Ele? Mas você pode colocar isso diante dele de uma forma: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu sei que isso não é agradável ao Senhor, mas eu preciso do Senhor. Então, ore sempre, independente de como você está. Ore em toda situação, em todo tempo, em toda oportunidade que você tiver. Sempre ore a Deus por aquilo da circunstância que você está passando, por uma decisão que você vai ter que tomar, de como agir, de como ter sabedoria. Leia a palavra e ore a palavra. Pegue salmos e leia salmos para você poder orar a palavra.
Seja compassivo com aqueles que sofrem. E se você tem alguém que está sofrendo, que está tendo dificuldades, é próximo de você, se dispõe a orar com ele. Sente com ele e ore, para que essa pessoa possa se colocar diante de Deus e ter um apoio que precisa. E o John Piper, nesse livro que ele escreve, O Sorriso Escondido de Deus, ele fala de uma coisa que eu achei interessante. Pratique o dom do autoesquecimento. O dom do autoesquecimento é ligado com você tirar o foco da sua própria vida e passar a colocar o foco em outras coisas. Tire um pouco o foco dos seus problemas e coloque o foco naquilo que Deus está fazendo. Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece as suas limitações, Ele conhece as suas dores. Ele não é indiferente a isso. Mas tire o foco e você pode perceber, muitas vezes através disso, o amor de Deus na sua própria vida. Por último, confie em Deus. Orar significa confiar nele. Onde eu coloco a minha confiança? Eu coloco a minha confiança em Deus. Então, coloque a confiança nele. Não coloque a confiança em você mesmo, não coloque a confiança na sua maneira de entender, ou mesmo nas pessoas. Confie em Deus e Ele há de conduzir todas as coisas. Que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês tenham um tempo abençoado, e que domingo que vem a gente continue aqui para poder celebrar aquilo que Deus tem feito por nós. Vamos orar? Pai, eu queria agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é. Queria também, Senhor, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, especialmente esse 1 ano que nós estamos aqui nesse prédio. Eu sei que tem muito mais ainda para o Senhor fazer, tanto aqui quanto lá em Moçambique, onde o Daniel e em breve a Patrícia estarão. Que o Senhor possa continuar nos usando na vida daqueles que são seus, que nós possamos alcançar mais e mais pessoas para o Teu reino, e que a gente possa ter uma vida sabendo qual é o verdadeiro propósito que o Senhor tem para nós. Que realmente o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas e esteja muito claro em nossas mentes para tudo aquilo que a gente viver. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.